Olá, eu sou Rui Belisário Silva da Fontoura, sou mestre em comunicação e publicitário da Biot Estudos Ambientais. Eu vou fazer a apresentação do planejamento participativo no plano de manejo da área de proteção ambiental, a APA do Alto do Mucuri. O autor principal é o Marcos Daniele, da Biot Estudos Ambientais, e também participaram a Janaína Pereira, o Antônio Pereira, a Ellen Duarte Faria, do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, e a Deliene Gutierrez e a Fabiana Dalla Corte, da Biot Estudos Ambientais. O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Instituto Estadual de Florestas, obtiveram um investimento do Banco Alemão de Desenvolvimento KfW para a renovação do projeto de proteção da Mata Atlântica em Minas Gerais, o Promata 2. Dentre os projetos do Promata 2, foi elaborado um termo de referência e feita uma concorrência que contratou uma empresa para realizar a elaboração do plano de manejo da APA do Alto do Mucuri. Além de cumprir todos os itens do termo de referência, nas fases de planejamento, foram usados conceitos dos padrões abertos para a prática de conservação, uma iniciativa da Aliança para as Medidas de Conservação. Foram dezenas de profissionais envolvidos, sendo 14 da equipe diretamente mobilizada pela empresa e mais de 50 pessoas da coordenação do IEF, técnicos do governo, dos órgãos fiscalizadores e as atividades indiretas, logísticas para a realização do plano. No total, cerca de 1.000 pessoas participaram do processo de elaboração. A APA do Alto do Mucuri é gerida pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Minas Gerais, a SISEMA, e através da Secretaria de Meio Ambiente, gerida diretamente pelo Instituto Estadual de Florestas, pela Diretoria de Áreas Protegidas. Essa APA está localizada no noroeste de Minas Gerais e ela envolve 8 municípios: Caraí, Catugi, Itaipé, Ladainha, Malacacheta, Novo Cruzeiro, Poté e Teófilo Otoni. Uma das grandes características da APA do Alto do Mucuri são os Inselbergs, que são esses afloramentos rochosos imensos, como a Pedra do Chifre e a Pedra de Ladainha, que fica na cidade de Ladainha, é um marco da região. A APA do Alto do Mucuri foi criada como resultado de anos de mobilização social na região. É importante citar o nome de Alice Lawrence como uma das grandes incentivadoras, uma das forças que permitiu essa mobilização que culminou com a criação da APA. Uma característica importante da APA, desse povo, são as comunidades tradicionais. Essas comunidades ainda fazem cultivos tradicionais, como mandioca, café, as hortaliças, o milho e o feijão. As quitandas também são uma característica dessa região, onde as tradições familiares oferecem os quitutes e as guloseimas para venda nas feiras da cidade. Além disso, também a Bahia Minas, a antiga ferrovia Bahia-Minas, deixou resquícios pela região e ainda faz parte do imaginário das populações que habitam a APA do Alto do Mucuri. A fauna da APA foram encontradas 564 espécies que estão no inventário biológico dos vales do rio Jequitinhonha e Mucuri. Dessas espécies todas de fauna, pelo menos 26 vertebrados foram considerados como novos registros de espécies para Minas Gerais, de acordo com esse inventário, e 28 vertebrados considerados na lista brasileira de fauna ameaçada de extinção, sendo que pelo menos 3 estão criticamente em perigo. A APA, a classificação do bioma e da formação florística, são os encraves de cerrado e a floresta atlântica, floresta estadual semidecidual. Para realizar, então, esse planejamento, esse processo de elaboração do plano de manejo, foram realizadas várias oficinas em 3 momentos. O primeiro momento foi o diagnóstico participativo, que aconteceram oficinas em todas as cidades que fazem parte da APA. Para essas oficinas foram feitos convites impressos, distribuídos nas cidades, também foram feitas faixas e foi mobilizado os meios de comunicação local.
No total, foram 11 oficinas em todas as regiões da APA, com participação da comunidade. Teve ainda uma oficina com o Conselho Consultivo, e essas 12 oficinas tiveram a participação de 424 pessoas que assinaram as listas de presença. Essas oficinas aconteceram, inclusive, na aldeia Machacali Ticmum, que é uma aldeia indígena que está inserida dentro da APA, e também em todas as comunidades que foram consideradas importantes para poder ter um apanhado bem geral e abrangente do pensamento das pessoas. Foi usado nessas oficinas o processo de mapa falado, em que um mapa com preparado com as informações da APA, de maneira que as pessoas pudessem se localizar, entender e ir apontando nessas é, no mapa os pontos de interesse, né? Essa visão das comunidades, com isso foi possível identificar os usos diretos e indiretos relacionados com a ocupação do território da APA. Isso também foram feitas perguntas orientadoras que foram usadas para definir os locais, os atores sociais, os impactos e os alvos de conservação, tanto de biodiversidade quanto os culturais, também que eram importantes do ponto de vista das comunidades da APA. O segundo momento também foi feita uma ampla divulgação com faixas nos locais onde as pessoas frequentavam para chamar essa participação. E foram, então, 9 oficinas de apresentação em todas as regiões da APA e mais uma oficina com o Conselho Consultivo, que totalizou 365 participantes nesse segundo momento, então, que foi apresentado o diagnóstico e o pré-zoneamento. A metodologia de proposição de ações futuras para a proteção dos alvos de conservação, a partir dos mapas, com os usos dos territórios que já vinham, então, da primeira fase das oficinas. Com isso, foi possível que as pessoas fossem também, a partir das perguntas norteadoras, foram orientando como deveria ser o uso do solo da APA, para fazer, mais tarde, direcionando o zoneamento e também determinando os alvos de conservação que apoiaram o planejamento final. No planejamento final, a oficina de planejamento participativo aconteceu com uma imersão total. Durante 2 dias, as pessoas ficaram recolhidas no lugar, dormindo junto, convivendo junto, usando essa metodologia imersiva e concentrada para poder chegar à versão final do plano. Essas reuniões aconteceram 2 dias seguidos, intensos, né, onde foi possível daí conseguir extrair as informações que serviram para o planejamento e para o zoneamento e também para as normas do plano. Os alvos de conservação foram organizados em 4 grupos, do meio biótico, meio abiótico, os de socioeconomia e ambiental e histórico-cultural. E, do outro lado, a gente teve os eixos de gestão, os programas e os subprogramas já dentro do roteiro metodológico que era usado na época da elaboração desse plano. No fim, foi juntado isso num mapa estratégico, em que de um lado você tem os programas e os subprogramas e do outro os alvos de conservação, intermediados pelos objetivos específicos de conservação. Com isso, conseguiu-se chegar à versão final do plano de manejo, que foi entregue dentro do prazo. Um dos grandes desafios do planejamento e que a participação das comunidades é decisiva é para fazer justamente essa compensação entre o longe e o perto, né, entre o micro e o macro. Então, é possível, a partir da realidade das pessoas, ouvindo elas de uma maneira, dentro de um método, é possível traduzir isso num planejamento que seja executável pelos órgãos gestores e que também faça sentido para atingir os objetivos da unidade de conservação. Foi um grande trabalho com pessoas de várias origens e de várias características diferentes, mas que ainda assim conseguiu reunir tudo de uma forma coerente e que espera-se que tenha dado resultado, como aparentemente já vem dando na região, já o plano sendo implementado e as pessoas tendo muito maior conhecimento e maior, abraçando, de certa forma, melhor a unidade de conservação, a área de proteção ambiental do Alto do Mucuri.
É isso. Muito obrigado.